A impressionante irresponsabilidade de Alexandre Padilha ao tratar de segurança pública em SP. Então tá. Vamos ver o que o PT produz em matéria de cadáveres. Alexandre Padilha, foto, que acabou de deixar o Ministério da Saúde para assumir a condição de pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, concedeu uma entrevista realmente impressionante a Valdo Cruz e Joana Nublat, da Folha. É impressionante porque, sei lá, de boa fé, a gente acredita que há um limite para a irresponsabilidade e para a má fé. Com alguma frequência, isso é um engano. Na semana em que um dos filhos do governador Geraldo Alckmin, PSDB, foi vítima de uma tentativa de assalto ou, sabe-se lá, de sequestro, Padilha aproveita para fustigar a área de segurança pública de São Paulo com um discurso sem números, que apela apenas à retórica terrorista. É de um oportunismo asqueroso. Mas esperar o quê? Essa gente já transformou o câncer em moeda eleitoral 2 vezes. Infelizmente, a conversa passou longe dos dados. O petista disse com todas as letras: o PCC foi uma criação no governo deles. 20 anos atrás, quando assumiram o governo, não tinha PCC, agora tem. Falta coragem ao governo de São Paulo para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Eu diria que, hoje, a bateria do PSDB de São Paulo acabou. Estupefaciente. Ora, vimos há alguns dias o horror em que se o vice-governador. O sistema penitenciário desse estado abrigava, em 2012, apenas 4.241 presos. Mesmo assim, é dominado por 2 facções criminosas. As decapitações decorrem das disputas entre elas. Em São Paulo, 1.828 presos só no sistema penitenciário. Sem contar as cadeias. Facções também estão presentes no Rio. Aliás, lá é que teve início o Partido de Bandidos, quando criminosos de esquerda se juntaram com criminosos comuns, nos anos 70. E o Rio, que prende muito menos do que São Paulo, tinha apenas 30.906 presos nas penitenciárias em 2012, 160 mil a menos. As facções, como sabem as UPPs, atacam dentro e fora dos presídios. Petista tentando dar aula de segurança pública porque Padilha não olha para a Bahia, cujos presídios também são dominados por organizações criminosas, embora suas penitenciárias abrigassem apenas 10.251 pessoas no ano retrasado, 5,3% do que havia no sistema paulista. E o que dizer do Distrito Federal, também governado pelo PT? O DF é mesmo semelhante à SP. Infelizmente, numa das perguntas feitas a Padilha, afirma-se: São Paulo enfrenta um problema na segurança, mas o Distrito Federal, governado pelo PT, tem situação semelhante. Não é uma questão nacional e não há omissão do governo federal em atuar com os estados? Epa! O Distrito Federal tem situação semelhante à de São Paulo. Não terá nem nos próximos 10 anos, ou mais. Em 2012, houve 32,1 crimes violentos letais intencionais por 100 mil habitantes no DF, o que inclui homicídios dolosos e latrocínios. Em São Paulo, foram 12,4. Em 2013, deve ter caído. A do DF é 159% maior. E no caso dos latrocínios, 1,8 por 100 mil no DF, contra 0,8 em São Paulo. De novo, a capital administrada pelo partido de Padilha vence, 125%. Que história é essa de situação semelhante? Haverá semelhança quando os índices de homicídios do DF caírem 61% e os de latrocínios, 55%. Padilha deu outra resposta não menos espantosa. São Paulo tem um potencial que não pode ser comparado com nenhum outro estado. Pelo seu potencial, tem de se comparar com as melhores práticas internacionais, inclusive na área de segurança. Além disso, o governo federal sempre deu demonstrações de oferecer cooperação com o estado de São Paulo. Cooperação? Qual? Quando a Secretaria de Segurança Pública enviou ao Ministério da Justiça um pedido de auxílio para reequipar a PM, ouviu do senhor José Eduardo Cardoso, ministro, que o governo federal não era a casa da moeda.
Vejam o que aconteceu com a taxa e com o número de homicídios em São Paulo em 13 anos. Os dados de 2013 ainda não estão aí. São menores. Não há estado com essa performance e, provavelmente, é hoje a unidade da federação com a menor taxa. Mas não vamos ficar só no Distrito Federal. E se formos para a Bahia petista, de Jacques Wagner? 40,7 assassinatos por 100 mil, 228% a mais. E se nos fixarmos no pequenino Sergipe, governado pelo PT desde 2007? A taxa de latrocínios é 112,5% maior do que a paulista. A de assassinatos, 222,5%. E é Padilha, um dos homens fortes do PT, a dar aula de segurança pública a São Paulo. Mais uma vez, ele repetiu a ladainha de que se trata do estado mais rico da federação. É claro que é. Mas também é um mais populoso. De todo modo, mais números. Sabem quanto o Brasil gastou com policiamento em 2012? Com exatidão. R$17,55, 7.948.076,05. Desse total, São Paulo desembolsou R$7.669.213,27. Ou seja, 41%, embora o estado tenha apenas 22% da população. Em 2011, então, respondeu por 55,3% do total. Alexandre Padilha está chutando. Eu estou lidando com dados, com números, que são endossados pelo próprio governo federal. Todos esses números que cito pertencem ao Anuário Brasileiro de Segurança Pública e está à disposição aqui. Baixe a versão em PDF que facilita a leitura. O senhor Alexandre Padilha não deveria brincar assim com coisa séria. Se o Brasil tivesse a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes que há em São Paulo, 30 mil vidas se salvariam todos os anos. Infelizmente, a eficiência do PT em segurança pública se mede em cadáveres. Uma outra resposta de Padilha chega a quase comover pela arte do ludíbrio. Leiam. O senhor deve fechar a meta de 13 mil médicos para mais médicos, com cerca de 75% deles sendo cubanos. Porque vocês não foram mais transparentes e reconheceram que o convênio com Cuba seria a alternativa, sabendo que os médicos brasileiros não iriam se inscrever. Primeiro porque não tenho bola de cristal. Tenho capacidade de planejamento, de visão de futuro. Era um problema que a gente apontava havia muito tempo. Muita gente dizia que os prefeitos não iam aderir ao programa, mas superou a expectativa. Segundo, acreditamos que a forma como foi divulgado, convocado, chamado, era importante para não desestimular a participação dos médicos brasileiros. Errado. Em agosto do ano passado, numa entrevista ao programa Entre Aspas, Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, confessou: esse programa já vem sendo trabalhado há 1 ano e meio. Boa parte desses cubanos já trabalharam em países de língua portuguesa, não tem dificuldade com a língua. E, ao longo desse 1 ano e meio, eles vêm tendo conhecimento sobre o sistema de saúde no Brasil, doenças que existem aqui e não existem lá. Médicos cubanos confessaram que já estavam em treinamento quando nem se falava ainda do programa por aqui. Portanto, a resposta do ministro é o que se chama o oposto da verdade. Vamos ver o que o futuro reserva a São Paulo. A gente já sabe o que o PT fez com a segurança pública na Bahia, no Distrito Federal ou em Sergipe. No Rio Grande do Sul, Tarso Genro entra no 4º ano de governo com a polícia militar mais mal paga do país. 1.375,71 contra 3.023,29 em São Paulo. Eis aí o que dizem eles e o que realmente são. Por Reinaldo Azevedo.